Olá! Nosso próximo assunto sobre biofísica da visão são os defeitos visuais do olho humano, as chamadas ametropias oculares. Bom, são diversas as ametropias oculares, né? As quatro mais importantes são a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Então, essas quatro ametropias que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, a miopia, né, bastante conhecida, ela é uma dificuldade que a gente tem de focalizar a imagem, né, para objetos distantes na retina, né? Então, quem é míope, ele não consegue focalizar a imagem quando os objetos estão distantes. Então, para um objeto ser visto claramente, então você não está vendo um objeto que está a grande distância. Para ele ser visto claramente, você vai ter que ir aproximando esse objeto do seu olho, né, até o ponto remoto dele, né? Então, até o momento que você consegue enxergar ele. Tá? Então, isso pode ser, dependendo do grau da miopia, 1 metro, meio metro. Tá? Então, vamos supor que seja 1 metro. Então, você vai aproximando o objeto até que ele chegue em 1 metro. Tá? 1 metro focalizou a imagem. De valores menores que 1 metro, você vai começar o processo de acomodação. Tá? Você vai aumentar a dioptria do seu cristalino, como a gente viu na aula anterior. Vai aproximando, aumentando a dioptria do cristalino, até uma distância muito pequena, né, que vai ser o ponto próximo. Então, o míope, ele vai ter o ponto próximo muito pequeno, menor do que o emétrope, né, que é a pessoa que tem a visão normal. Tá? Então, em termos de ponto remoto, o míope, ele vai ter uma distância finita, meio metro, 1 metro, tá? Diferente do que o emétrope, né, que tem um ponto remoto, por exemplo, com uma distância bem maior. Tá? E já o ponto próximo do míope vai ter um valor muito pequeno. Tá? Bom, há três tipos de miopia, a chamada miopia de curvatura, axial ou miopia de índice. A miopia de curvatura, ela tem a ver com grande dioptria na córnea ou cristalino, ou ambos. Tá? Então, significa que ele tem, por exemplo, um cristalino ou uma córnea com grande dioptria, ou seja, ele tem esse formato mais gordinho. Tá? Ok? A segunda possibilidade seria miopia axial, ou seja, ele tem um globo ocular grande ou longo demais. Tá? Então, ele tem as lentes com valor correto, né, a córnea, o cristalino com valor correto, mas o globo ocular ele é alongado, né, ou é grande demais. Tá? Então, da mesma forma, a imagem vai ser focalizada antes da retina. E o terceiro tipo, menos conhecido, é a chamada miopia de índice. É quando os elementos do olho, um ou mais elementos do olho, tem um índice de refração grande demais, tá? E pode ser de uma maneira progressiva, ele vai aumentando o índice de refração com a idade. Então, quando ele aumenta o índice de refração, também ele vai causar a focalização da imagem antes da retina. Ok? Então, a miopia de curvatura, né, eu posso caracterizar por essa imagem aqui. Então, aqui seriam as lentes, córneo cristalino, né, que eu estou imaginando como uma lente só aqui na minha figura. Ela tem dioptria grande demais, tá? Ou seja, tem esse formato. Tá? Então, a imagem vai ser antes da retina. Né? Então, ele tem aqui o raio pequeno, né, a dioptria grande. Tá? Então, reparem que uma variação de 1 milímetro, ou seja, ele tem uma curvatura de 1 milímetro menor, né, vai gerar uma dioptria 6, né, de dioptria, né, que você vai ter que corrigir com uma lente de 6 graus, né, uma lente divergente de 6 graus. No caso da miopia de curvatura, frequentemente ele está associado com astigmatismo, que a gente vai ver a seguir. A miopia axial é muito frequente em casos mais intensos de miopia. É quando a pessoa tem um globo ocular alongado dessa forma, né, ou muito grande também. Né? Então, da mesma forma, vai ter o mesmo resultado. A focalização se dá antes da retina. Como não tem nenhum sensor lá, quando chegar na retina vai estar desfocalizado. Ok? E o terceiro caso, como a gente viu, seria a chamada miopia de índice, onde você tem mudança de refração
no cristalino, por exemplo, ou outros elementos, né? E ele vai ser responsável pela miopia encontrada, por exemplo, numa catarata incipiente, né? Então, ele vai aumentando a dioptria do cristalino, desculpa, o índice de refração do cristalino, e ficando, então, uma lente mais convergente, né? Como ela tem um índice de refração maior, ela vai focalizar a imagem antes, né, da retina, da mesma forma que as outras duas que a gente viu, né? Então, também caracteriza como uma miopia. Tá? Como é a correção? A correção da miopia é com uma lente divergente, para você diminuir, então, a dioptria. Então, a imagem vai ser focalizada aqui, com uma lente divergente, a imagem vai ser focalizada na retina. Tá? Como você calcula qual que é o valor certo? Em termos de cálculo, você teria que usar essa equação aqui, no qual você vai somar a dioptria do olho do paciente, né, o quanto tem a somatória de córnea e cristalino, né, então essa é chamada dioptria do olho, né, a dioptria do sistema ocular, que eu estou falando aqui, córnea mais cristalino, mais a dioptria da lente, que é a lente artificial que você vai pôr, um óculos ou uma lente de contato. A soma das duas tem que dar a dioptria total adequada para a pessoa. Então, essa seria a dioptria do emétrope, né, da pessoa com a visão normal, tá? Então, ela tem que ser somada. Então, por exemplo, se fosse 45 o ideal, e o olho do míope tem 50, então você teria que pôr uma lente de menos 5 dioptrias, tá? Para diminuir o valor, ok? Lógico, você pode fazer, né, no consultório médico, né, oftalmológico, ele vai testando empiricamente. Então, você vai lendo um texto, né, que está na parede, por exemplo, e ele vai testando as lentes divergentes até ele chegar a um valor que você vai conseguir ler de forma adequada, né? Mas a gente pode fazer o cálculo aqui, sabendo os valores de dioptria. Bom, então, o próximo, então, a metropia ocular seria a hipermetropia, né? No caso da hipermetropia, ele vê claramente objetos que estão a grandes distâncias. Então, numa praia, que está vendo o infinito, sem nenhum problema, tá? Ele enxerga muito bem. Bom, imagina o objeto, então, na praia se aproximando da pessoa. Vai chegar, então, a certa distância que ele não vai conseguir, né, a partir daquela distância, né, o objeto se aproximando, ele não vai conseguir mais focalizar o objeto. Tá? Então, em vez de ser, e essa distância, em vez de ser 6 metros, vai ser um valor menor. Tá? Então, em termos de ponto remoto, o ponto remoto dele continua normal. Né? Desculpa, ele vai ser um valor bem grande. Tá? Vai ser, por exemplo, 10 metros. Então, com 10 metros, por exemplo, né, dependendo do grau, ele vai ter que começar o processo de acomodação. Em vez de ser 6 metros, que seria o emétrope, vai ser 10 metros. Tá? Então, 10 metros começa o processo de acomodação. A pessoa nem vai perceber, né, o que está fazendo. Tá? Então, continua enxergando normal, mas o processo de acomodação já iniciou. Então, se começou com 10 metros, você vai, então, agora engordando o seu cristalino, vai chegar, por exemplo, a 1,5 m, que não tem como aumentar mais a dioptria do cristalino, tá? Então, 1,5 m, 1 metro, vai ser, então, um ponto próximo dele, né? Ponto próximo dele não vai ser tão próximo assim agora, vai ser 1 metro, por exemplo, tá? E valores de 1 metro para valores menores vai ficar fora de foco, tá? Então, por exemplo, um exemplo numérico, meio metro, por exemplo, né? Se o ponto próximo dele está meio metro, em vez da 0,25, se está meio metro, ele vai ter que usar um óculos com 2 dioptrias, uma lente convergente nesse caso. Tá? Então, no caso da hipermetropia, há 2 possibilidades, né? Similarmente com a miopia. A chamada hipermetropia de curvatura seria córnea ou cristalino com pequena dioptria. Então, a imagem se formaria depois da retina. Então, ela chega na retina fora de foco. Tá? No caso da hipermetropia axial, seria o globo ocular curto demais. Então, ele não consegue também focalizar a imagem na retina. Tá? Como é que é? Opa! Como seria? Desculpa. Como seria, então, a correção da hipermetropia? Seria por lentes convergentes, tá? Da mesma forma que a miopia.
Em seguida, viria o astigmatismo, tá? Então, o astigmatismo, qual é a causa do astigmatismo? É um pouco diferente, então, da hipermetropia ou da miopia, né? No caso do astigmatismo, reparem que as lentes córneo-cristalino são lentes esféricas. O que significa isso? Qualquer ângulo, né, que vier a onda, né, a onda eletromagnética de luz, ela vindo na vertical, na horizontal ou na vertical, né, imagina uma onda vindo na vertical ou uma onda vindo na horizontal. Qualquer direção, né, qualquer direção que vier a onda eletromagnética, se a lente for esférica, ela vai ter o mesmo, né, qualquer ângulo, ela vai ter a mesma convergência, então, né, porque ela é regular, né, ela não muda com o ângulo. No caso do astigmatismo, a lente, então, ou as lentes, vão ser uma elipsoide. Para a gente imaginar isso, é só você imaginar uma lente esférica, uma lente de futebol, tá? É uma esfera. E uma lente elipsoidal, né, ela vai ser uma bola de futebol americano, né, uma elipse, né, uma elipsoide, né, em 3D. Então, numa elipsoide, né, se a bola estiver nessa direção aqui, você vai ter o eixo, então, que está na horizontal, o eixo maior, o raio maior, né? Se o raio é maior, a dioptria é maior. Então, se a bola está colocada nessa direção, na horizontal, você vai ter uma dioptria maior, e na vertical, uma dioptria menor. Tá? Então, você vai focalizar de uma maneira diferente o objeto que está vindo na vertical e o objeto que está vindo na horizontal. Você vai focalizar, por exemplo, mais rápido numa direção, ou seja, chegando antes da retina numa direção e depois da retina numa outra direção. Tá? Então, a dioptria, então, ela vai variar conforme o ângulo. Então, você não vai conseguir, por exemplo, focalizar uma grade, por exemplo, com barras horizontais e verticais. Então, eventualmente, você vai focalizar a horizontal bem, né? Vai chegar numa dioptria correta, e na vertical, não. Ok? Bom, há basicamente 3 tipos de astigmatismo, mas o primeiro aqui, na verdade, é o que ocorre bem mais frequentemente, né, que seria uma curvatura irregular da córnea ou do cristalino, ou seja, eles têm formato de elipsoide. Né? Também são considerados astigmatismo a descentralização do cristalino, ou seja, às vezes ele está paralelo com a córnea e com a retina, ele é descentralizado, e uma alteração no índice de refração do cristalino de maneira irregular, né, parecido com aquela miopia de índice que a gente viu, mas de uma maneira irregular. A gente vai abordar nessa aula, né, o caso que é bem mais frequente que esse primeiro aqui, ok? Então, é o chamado astigmatismo de curvatura. Então, ele é mais comum na córnea, ele é, em geral, congênito, tá? Ele é mais frequente na vertical que na horizontal. Por que isso acontece? Lembra, a gente tem a pálpebra que está fazendo peso na nossa córnea o tempo inteiro. Então, o peso aqui, ele pode achatar um pouquinho a córnea. Então, da ordem de 0,25 dioptrias, achatado nessa direção, é normal, tá? É fisiológico, então é chamado de favor da regra, tá? Então, recém-nascido, no momento a córnea esférica, aos 7 anos, 95% das pessoas tem esse efeito aqui. No adulto, né, durante o crescimento, isso pode desaparecer ou pode até se tornar o inverso, né? Pode né, estar na outra direção também, ok? Os outros duas possibilidades de astigmatismo seria o astigmatismo devido à descentralização do cristalino, como eu falei, ou uma mudança no índice de refração do cristalino. Mas essa aqui é rara, tá? Bom, para a gente entender melhor o astigmatismo, a gente pode olhar essa figura aqui que eu vou explicar para vocês e tentar classificar o astigmatismo. Na verdade, o astigmatismo vai ser, boa parte das vezes, uma composição entre miopia e astigmatismo ou miopia, astigmatismo e hipermetropia. Tudo misturado, eventualmente. Tá? Então,
imagina esse daqui, uma representação de um olho. Né? E vocês estão vendo aqui duas retas aqui, né? Dois traços aqui. Então, um dos traços, por exemplo, esse traço aqui, seria o ponto focal de uma direção. Então, uma luz que vem na direção da horizontal, ele focalizaria nesse ponto aqui. E a luz que vem na direção vertical, focalizaria nesse ponto aqui. Então, no caso da letra F, repare que os dois pontos focais estão na retina. Tá? Então, esse seria uma pessoa hemétrope. Tá? Já no caso da letra D ou B, um dos pontos focais está na retina, como vocês podem ver, e um dos pontos focais está antes da retina ou depois da retina. Esse é considerado um astigmatismo simples, né? Então, nesse caso aqui, numa direção ele é míope e na outra não. Numa direção ele é hipermétrope e na outra não. Tá? A outra possibilidade seria astigmatismo composto, né? No qual ele, nas duas direções, ele se foca, né? Focalizaria antes da retina, só que um mais antes e no outro um pouco menos antes, tá? Então, numa das direções ele está mais perto da retina e no outro ele está mais longe da retina, tá? Então, ele tem uma dioptria grande demais aqui e o outro um pouco, né, acima, tá? Da mesma forma, né, a letra A aqui seria um hipermétrope, só que numa direção com uma dioptria pequena demais, o outro um pouquinho pequena demais. Tá? E a terceira possibilidade seria o astigmatismo misto. Então, numa das direções, ele focaliza antes da retina e no outro depois da retina. Para a gente entender isso melhor, vamos imaginar numericamente, né? Vamos imaginar um valor qualquer aí, né, em termos numéricos. Vamos supor que a lente ideal para esse hemétrope seria 30 dioptrias. Então, com 30 dioptrias, focalização na retina, para ambas direções, vertical e horizontal. Então, na letra F, ele é hemétrope, tá? Ambas na retina. No caso da letra D, eu tenho, então, numa direção, ele tem uma dioptria de 35, e na outra continua 30, tá? Então, ele teria que corrigir somente uma das direções. Seria um astigmatismo simples míope. No caso da letra B, que está aqui, ele tem, numa das direções, uma dioptria 25 e na outra está focalizando na retina. Então, ele teria que corrigir também só uma direção, aumentando em 5 a dioptria. Na letra A, seria um astigmatismo composto míope. Só que numa das direções ele tem 35, por exemplo, e na outra 40. Então, ele tem que diminuir em 10 aqui, né, de passar de 40 para 30, né, então teria que ser uma lente que diminuísse em 10, e aqui nessa outra direção teria que diminuir em 5, tá? E, finalmente, e na letra E, você teria, que está aqui, seria um astigmatismo composto, aqui está errado, tá? Hipermétrope, tá? Então, numa das direções 35 e na outra 40. Desculpa, pessoal, tem um errinho. Na verdade, aqui está certo, né? Então, seria um astigmatismo míope, né? Então, ele tem que diminuir em 10 aqui e diminuir em 5 aqui. Na anterior, ele tem que, teria que colocar um valor, então, para aumentar, tá? Então, eu tenho que corrigir isso com vocês. No caso, finalmente, no caso da letra C, ele teria, numa das direções, 35, no outro, 25, tá? Então, ele teria que diminuir numa direção e aumentar na outra, ok? Então, aqui, na verdade, né, então seria, por exemplo, 20 e 25, tá? Não aqui esse valor que eu falei anteriormente, tá? Como se corrige o astigmatismo? Então, a correção do astigmatismo não vai ser mais para uma lente esférica, vai ser para uma lente cilíndrica. Por quê? Porque uma lente cilíndrica, ela é plana numa direção e ela tem uma curvatura somente num plano, tá? Então, imagina uma luz que está chegando nessa direção, ela vai focalizar, em vez de um ponto, uma linha.
porque somente numa das direções ela vai focalizar, tá? Na outra, não. Então, vai ter como ponto focal, né, vai ser um ponto, uma linha. Se você associar agora dois cilindros, você vai ter um ponto focal. Então, dois cilindros, um a 90 graus do outro, você vai ter um ponto focal, tá? Então, esse é o tipo de correção do astigmatismo. Vamos dar um exemplo numérico aqui para a gente entender um pouco melhor o astigmatismo. Vamos supor que, durante um exame oftalmológico, o médico detectou que ele tem que corrigir 3 dioptrias a 180 graus, ou seja, na direção paralela ao chão aqui, na horizontal, e 5 dioptrias na direção vertical. Então, ele tem que corrigir em 5 dioptrias a vertical e 3 a horizontal. Como ele faz isso? Ele vai ter, na verdade, que utilizar duas lentes, tá? Então, para ele, pelo menos para ele escrever uma receita oftalmológica, que a gente vai ver no próximo slide. Então, ele vai ter que utilizar inicialmente uma lente esférica, tá? E depois uma lente cilíndrica, tá? Então, o padrão seria esse. Então, a primeira possibilidade seria ele utilizar uma lente de 5 esférico. Uma lente de 5 esférico, uma lente convergente de mais 5, ele vai corrigir essa direção vertical. Então, se ele corrigiu, né, ficou 0 na direção vertical. E se ele está precisando de mais 3, ele colocou uma lente de mais 5, mais 3, menos 5, ele supercorrigiu a horizontal de menos 2. Tá? Então, agora o olho do paciente está dessa forma. Ele está enxergando muito bem a vertical e ele está supercorrigindo a horizontal. Então, é como se ele tivesse ficado míope na horizontal. Então, para ele corrigir agora somente nessa direção, ele vai ter que agora colocar uma lente esférica paralela ao chão, tá? Uma lente na vertical, nesse sentido, né? Então, quando ele põe uma lente nesse sentido, a curvatura é nesse sentido, tá? A lente está assim, imagina você colocando um lápis aqui, ou um cilindro nessa direção, a curvatura vai estar na direção horizontal, tá? Então, ele vai corrigir essa deficiência aqui, ok? Uma outra forma dele fazer isso seria ele colocar uma lente de mais 3 dioptrias, então ele estaria corrigindo 100% a horizontal, e ficou faltando agora mais 2 da horizontal. Agora ele pode pôr um cilindro na horizontal, tá? dessa forma aqui, que ele estaria corrigindo a vertical, tá? Porque o cilindro deitado, a curva dele está na horizontal, ok? Então, seria uma lente de mais 2 cilíndrico na direção 180, que seria a direção horizontal, ok? Nessa imagem aqui, eu mostro como seria uma lente, então, cilíndrica, né? Você tem uma lente cilíndrica convergente e uma lente cilíndrica divergente, né? Aqui são duas equações que eu poderia calcular esses números que eu mostrei para vocês aqui, se eu não quiser pensar, eu posso simplesmente calcular. Eu uso numa máquina, por exemplo, que vai calcular numa ótica automaticamente com o seu óculos, tá? E a última ametropia ocular seria chamada presbiopia, também conhecida como vista cansada. Então, o fenômeno é parecido com a hipermetropia, você não consegue chegar bem de perto, tá? Mas a causa é diferente. A causa é a perda ou a diminuição da capacidade de acomodação do cristalino com a idade. Então, com a idade, vai passando, né? Você não vai conseguir aumentar tanto a dioptria do cristalino. Então, esse gráfico aqui mostra a capacidade de acomodação em dioptrias com a idade. Então, com 10 anos de idade, você tem aí uma dioptria, você consegue aumentar a dioptria da ordem de 12, 14 dioptrias, com 20 já diminuiu para 10, com 30 já diminuiu para 7, tá? E assim por diante. Quando você chegar a 50 anos, essa dioptria vai ser uns 2, 3 que você consegue mudar. E aí não vai ser o suficiente para você conseguir enxergar de perto, tá? Então, como você resolve isso? Com uma lente convergente,
né, que você vai pôr no óculos, e aumentar, então, a dioptria. Eventualmente, para quem tem, por exemplo, miopia, você vai ter que utilizar uma lente bifocal, que é uma lente convergente para você enxergar de perto, e uma lente divergente para você enxergar de longe. Tá? Então, finalmente, aqui no nosso último slide, vamos entender um pouquinho como é que seria uma lente oftalmológica. Tá? Então, no olho esquerdo, vocês podem reparar, né, o médico colocou aqui longe, então significa que ele vai utilizar uma lente esférica de menos 3,5 dioptria, né, uma lente esférica, que vai corrigir somente a hipermetropia. Já no caso do olho direito desse nosso exemplo, ele vai colocar uma lente de menos 5 esférica, ou seja, está corrigindo ambas as direções, tá? Mas ele vai ter que colocar ainda uma lente cilíndrica de menos 2, porque na realidade é 7 a vertical. Então ele vai pôr um cilindro deitado, no qual a curvatura vai ser na vertical. Tá? Imagina você colocando um lápis, né, deitado, a 180 graus. Então a curvatura dele vai estar na vertical. Então é como se ele tivesse uma lente de menos 7 corrigindo a vertical e menos 5 a horizontal. Tá? Então, o médico representa dessa forma aqui. Na prática, você não vai utilizar duas lentes, uma esférica e uma cilíndrica, mas o médico escreve dessa forma para ser interpretado na óptica, né? Que ele vai fundir, então, é como se ele fundisse uma esférica com uma cilíndrica, gerando uma lente elipsoidal, tá? Que você vai usar. Esse perto aqui, né, seria no caso de uma pessoa já com mais idade, que tem presbiopia. Então, ele vai ter que usar uma lente, poderia usar uma lente bifocal de mais um, tá? Então, imagina uma lente bifocal, é como se fosse um adendo aqui à sua lente de longe, tá? Então, quando ele for ler, ele vai olhar para baixo e aumentar um valor de mais um, né, para ver de perto, e aumentar o valor de mais 1,5 para ver de perto. Tá? Aí essa lente aqui se torna menos 4, e essa lente aqui se torna menos 2, para quando ele quer olhar de perto. Tá? Então, com isso, a gente encerra essa nossa aula sobre ametropias oculares.